final das contas, eu tô aqui no Blender. Por que eu preciso aprender perspectiva no final das contas? Né? Se eu tenho o Blender, afinal. E eu volto naquilo que a gente falou no começo. Eu acho que o grande lance, no final das contas, e eu acho que esse trabalho do Luca Cambiaso é muito inspirador, porque é um trabalho do século XVI, porra. E o cara tava fazendo esses bonequinhos de caixinhas que parece algo que você veria num vídeo do Guilherme Brush Rush, tá ligado? E o grande ponto pra mim não é se eu poderia aprender, poderia fazer tudo no Blender ali, poderia. Só que realmente entender essa nova gramática, né, que é a gramática da forma tridimensional, da ilusão de forma tridimensional na superfície bidimensional, é o que me faz pensar de uma nova maneira, tá ligado? Pensar em 3 dimensões. Não adianta eu poder reproduzir no Blender a forma 3D ali e tal, mas não tá com o meu pensamento amadurecido para essa relação dessas formas, por exemplo, né? No sentido de pensar o espaço para composição, e não só nesse sentido, né? Com isso, com essa prática de perspectiva, você vai amadurecer o seu traço, você vai melhorar sua coordenação motora, você vai melhorar sua percepção bidimensional também como um todo, de direções, né? Pô, tem que ligar a linha até aquele ponto, então isso amadurece o seu fundamento em vários outros aspectos, sacou? E eu acho que isso é muito importante, né, mano? Porque você tá melhorando a sua sensibilidade visual, sabe? Do tipo, a gente encara a perspectiva como algo puramente funcional, pô. Tipo, a gente não pensa nessas relações de perspectiva, por exemplo, que a gente tá falando aqui, né? A gente simplesmente sabe, entende. A gente simplesmente entende. Perspectiva é assim, a gente entende. A gente sai na rua, a gente entende o que tá longe e o que tá perto. E a gente entende, ali tá longe, vou andar até ali. É tipo assim, uma coisa puramente funcional. Só que há muita beleza nessa perspectiva que a gente ignora. E que é algo que, por exemplo, esses fotógrafos aqui no exemplo que a gente tava vendo aqui, souberam capturar. Né? Qual mérito? Percebe que esse fotógrafo ele soube capturar o bonito da perspectiva, algo que a gente vê o dia todo e não percebe essa beleza, pô? Do padrão, da distância, enfim. Então o estudo de perspectiva amadurece muito o nosso olhar, tá ligado? Eu acho que tem esse ponto. E te faz pensar de um outro jeito mesmo, velho. Então quando eu desenho da imaginação, por exemplo, né? Quando eu tô desenhando, criando um personagem, criando uma ilustração, criando alguma coisa, esse processo de criação é muito como a gente percebe que o Luca Cambiaso faz. É mega complicado eu desenhar uma caixa torácica, um joelho, uma perna, que toda a anatomia da perna é bizarramente complexo tudo isso. Então, entender a perspectiva faz com que a gente tenha a possibilidade de não ter que pensar, porque seria impossível, basicamente, né? Não ter que pensar em toda a estrutura anatômica do fêmur e como que o quadríceps passa por cima daquilo. Não, porque a gente simplifica tudo aquilo ali numa caixa, pô. E é super gostoso quando a gente chega nesse ponto, velho. Sabe? Eu não preciso pensar nesse... Olha como ele tem 2 linhas aqui que evidenciam que esse cotovelo, ele tá pensando numa caixa também. Né? E aqui ele já faz uma curva, já pensando talvez num cilindro. Ó. E isso é fenomenal, pô. Você chegar e poder pegar um trabalho de um cara do século XVI e entender o que estava passando pela mente dele quando ele colocou aquela linha ali para representar uma mudança de plano, para mostrar que essa cabeça eu tô vendo de baixo para cima, sacou? Isso aqui tem um grandioso valor, mano, assim, no desenvolvimento da sua habilidade de desenho e da sua percepção visual mesmo, assim, tá ligado? Você te permite realmente reduzir ao elemento, a forma mais simples possível para você basicamente fazer o que você quiser. Tá ligado? Você pode fazer o que você quiser. E aí, Luquinhas? Eu acho que esse é o grande ponto, mano. Certo? E basicamente é isso. Eu queria adicionar um outro ponto que é só para fechar mesmo, uma última
Uma última observação que a gente poderia fazer é com relação ao horizonte, né? Mas eu vou fazer o seguinte, vou deixar essa do horizonte para quem gostou do workshop. Pega o VOD, aí tem o VOD da quarta-feira passada, que foi a gente estudando o How to Draw. A gente fez uma revisão de tudo que a gente viu no How to Draw, que é uma perspectiva um pouco mais elaborada, um pouco mais complexa. É uma boa, inclusive, é um bom ponto de partida para quem quiser ver o que é que a gente está estudando nesse bendito livro, quem ficou curioso. Pode ver o VOD aí. E no final eu falo dessa questão do horizonte, né? Como o horizonte é também o nível do olhar, certo? Então é isso, gente. Com isso a gente fecha aqui essa introdução de perspectiva, ou seja, como estudar perspectiva. Porra, é incrível, mano, o Luca Cambiasa, é fantástico. Lembrando, então, só pra gente voltar naquele ponto inicial aqui, ó, que eu estabeleci pra vocês, o grande lance é ter uma meta. Qual é essa meta? A meta é desenhar as caixinhas livremente, né? A gente quer chegar no ponto de desenhar livremente as caixinhas, tendo a possibilidade de rotacioná-las, por exemplo, né? De girar, de visualizar elas girando no espaço. Por que as caixinhas? Porque essas caixinhas, velho, elas servem para qualquer coisa, afinal, elas são uma simplificação, a simplificação mais direta, mais visível das 3 dimensões, altura, largura e profundidade. É a maneira mais fácil que você tem de representar as 3 dimensões que a gente está buscando. E para você transformar essa caixinha num rosto, num animal, num personagem, fica tudo clareia absurdamente, certo? A gente viu o Luca Cambiasa aqui, eu acho que é uma excelente prova disso, né? Então, para chegar nesse caminho, eu sugiro mais uma vez, então, a escadinha, né? Primeiro, 1, 2 e 3 pontos com as guias, 1, 2 e 3 pontos sem as guias, e depois ir se forçando, se arriscando a testar as caixinhas sem linhas. Existem vários exercícios, vários tutoriais, vários materiais aí disponíveis na internet